Então agora a gente volta aqui para o nosso caderno, né? Agora a gente vai explicar o controlador de 6 graus de liberdade. Primeiramente, eu vou só relembrar a fórmula que a gente viu lá no slide para rotação, utilizando os ângulos de Euler, quando a gente tem convenção ZYX ou 3, 2, 1. Então a gente tinha lá uma matriz, né? No caso, era uma matriz que levava do sistema de coordenadas global para o sistema de coordenadas do corpo. E aí eu vou marcar só os termos que vão importar para a gente por enquanto, os outros eu vou marcar aqui com esse asterisco para dizer que a gente não se importa com eles. Então, como se fosse um don't care. E aí eu vou pegar aqui na minha colinha, porque eu não tenho de cabeça esses termos. Beleza? E aí eu escrevi a matriz nesse formato, porque na verdade a gente vai utilizar ela só para descobrir quais são os ângulos que a gente tem que colocar no nosso drone, para a gente poder realizar o nosso vetor de forças no sistema de coordenadas global, né? Então a gente vai ter umas forças aqui Fx, Fy e Fz, no caso que viria num controlador de posição, e aí agora a gente quer achar quais são os ângulos que o nosso drone tem que estar para a gente conseguir realmente realizar esse vetor de forças, beleza? Então, para fazer isso, então isso aqui é como se fosse aquela questão de alocação de comandos, né? Ou alocação de controle, só que pensando primeiramente nos ângulos, muito semelhante ao que a gente fez lá no caso do multicóptero 2D, só que aqui, claro, né, por causa do quadricóptero, que é uma coisa com 6 graus de liberdade. Então, no caso local, né, no vetor de forças local que a gente vai ter no nosso quadricóptero, vai ser só Z para cima, considerando que todas as hélices dele também estão apontando para cima no sistema de coordenadas local. E aí a gente consegue transformar desse vetor aqui que está no sistema de coordenadas local, no sistema de coordenadas do corpo, para o sistema de coordenadas global, utilizando uma matriz de transformação que ela é D do corpo para o global. Então perceba que isso aqui na verdade é a inversa da matriz que a gente tinha representado lá nos slides. E no caso a inversa da matriz de rotação a gente já tinha dito que é simplesmente a transposta, né? Então a gente pode escrever isso como sendo Fx, Fy, Fz igual a... Então, vai ser a transposta dessa matriz que está aqui. Esses carinhas aqui que eu botei aqui como don't care, na verdade é só porque a gente não vai precisar deles na conta que a gente vai fazer agora. E aí, esse termo aqui é seno φ, seno psi, mais cosseno φ, seno θ, cosseno psi. E aí, menos seno φ, cosseno psi, mais cosseno φ, seno θ, seno psi. E aqui, cosseno φ, cosseno θ. Vezes 0, 0, f. E aí perceba que esses termos aqui que eu tinha botado como asterisco, né, eles vão ficar multiplicados por zero. Então por isso que eu tinha deixado assim, até para poder evitar eu ter que escrever mais termos. Esses termos aqui eles são meio grandes, então com isso eu evitei escrever eles. Tá. Fazendo essa continha, a gente chega aqui, f de x é igual a f vezes seno φ, seno psi, mais cosseno φ, seno θ, cosseno psi. Fy é igual a f menos seno φ, cosseno psi, mais cosseno φ, seno θ, seno psi. E Fz é igual a f cosseno φ, cosseno θ. E aí perceba que eu posso pegar o f e passar dividindo aqui em cada um desses termos. Isso vai gerar fx sobre f, né? Então, eu vou definir agora uns termos que vai ser nx igual a fx sobre f, ny igual a fy sobre f e nz igual a fz sobre f.
Então, definindo esses termos, a gente consegue representar isso que está aqui da seguinte forma. É só passar o f dividindo para cá, f dividindo para cá, então aqui fica nx, depois ny, e aí finalmente nz. Isso só para poder facilitar nossas contas depois, tá? Tem que escrever menos. Beleza. Essa equação aqui eu vou chamar de 1. Essa equação aqui eu vou chamar de 2. E essa equação aqui eu vou chamar de 3. Agora eu quero conseguir isolar os ângulos φ e θ em função das forças nx, ny, nz. E o π, no caso, ele é o ângulo em iol, né? Esse ângulo em iol, ele meio que vai entrar também como uma referência, como se fosse uma referência que a gente está passando para o nosso drone, né? Porque esse cara diz qual que é a orientação que ele tem que ficar no plano, né? Mas ele não influencia, ele influencia, mas assim, a gente não usa ele para escolher como a gente quer colocar o vetor de forças. O vetor de forças basicamente vai estar ligado o ângulo θ e o ângulo φ, tá? O ângulo de rolamento e o ângulo de afagem. Beleza. E agora, para poder isolar esses ângulos, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a equação 1, multiplicar por cosseno de π e somar com a equação 2, multiplicada por seno de π. Beleza? Então, fazendo isso, eu vou ter o seguinte. Eu vou multiplicar aqui por cosseno de π. Então, aqui vai aparecer cosseno de π vezes esses dois termos, mais cosseno de π ao quadrado vezes cosseno de φ seno de θ. E esse cara aqui vai estar multiplicado por seno de π, né? E aí perceba que esse termo ele vai cancelar com esse outro termo aqui embaixo da equação 2. E aí eu vou sobrar só esses dois termos que estão aqui, de modo que eu fico com o seguinte. Eu fico com nx cosseno de π mais ny seno de π. Então aquele primeiro termo desaparece e só sobra esses dois termos aqui. Então eu fico com cosseno ao quadrado de π, cosseno de φ seno de θ, mais seno ao quadrado de π, cosseno de φ seno de θ. Beleza. E aí perceba que eu posso colocar esse cosseno de φ seno de θ em evidência, de modo que cosseno ao quadrado de π mais seno ao quadrado de π vai dar 1. Então eu fico que nx cosseno de π mais ny seno de π. Isso aqui dá igual a cosseno de φ seno de θ. Beleza? E aí isso aqui eu vou chamar de equação 4. Essa equação 4 eu vou pegar e dividir pela equação 3. E aí pegando a equação 4, dividindo pela equação 3, eu chego a cosseno de φ seno de θ dividido por cosseno de φ cosseno de θ. Isso aqui fica nx cosseno de π mais ny seno de π. Tudo isso dividido por nz. Aí percebe que cosseno de φ corta aqui e aqui, de modo que eu fico com tangente de θ igual a nx cosseno de π mais ny seno de π dividido por nz. E aí finalmente θ vai ser igual a tangente de nx cosseno de π mais ny seno de π dividido por nz. E aí novamente, né, eu provavelmente não preciso disso aqui nesse caso, porque nz ele vai ser sempre maior que zero, mas no computador a gente geralmente, em vez de utilizar tangente, a gente usa esse átomo 2. Seria nx cosseno de π mais ny seno de π, vírgula, nz. E esse aqui seria a nossa referência
de pitch, né? Nossa referência do θ. Para a gente conseguir realizar força Fx, Fy e Fz. Né? E agora, para poder encontrar o φ, a gente vai pegar essa nossa primeira equação, multiplicar por seno de πc e subtrair da segunda equação. Agora, o termo que vai desaparecer é esse termo aqui, ó, porque aqui vai aparecer cosseno de πc, seno de πc, cosseno φ, seno θ, né? E aqui vai aparecer seno πc, cosseno πc, multiplicado por cosseno φ, seno θ. Né? A primeira equação vai estar multiplicada por seno de πc e a segunda equação vai estar multiplicada por cosseno de πc, subtraindo as duas, e esse termo aqui ele vai sobreviver. Então, pegando a primeira equação, multiplicando por seno de πc, subtraindo da segunda equação, multiplicado por cosseno de πc. Então, fazendo isso, vamos voltar lá em cima. Aqui vai ficar seno de πc ao quadrado, seno de φ. Melhor, deixa eu botar a primeira parte da esquerda, né? Então, ficaria nx, seno de πc, menos ny, cosseno de πc, igual a seno ao quadrado de πc, seno φ. E aí aqui tem menos, só que como eu estou subtraindo a segunda equação, aqui vai ficar mais. Né? Então vai ficar cosseno ao quadrado de πc, seno de φ. Beleza. Então aqui é a soma de cosseno ao quadrado e seno ao quadrado de πc, isso vai dar 1. De modo que eu chego que φ é igual a seno, arco seno, né? De nx seno de πc menos ny cosseno de πc. E aí com isso eu cheguei à minha referência de φ. Né? Beleza, dado agora que a gente consegue achar os ângulos, a gente vai achar as forças do que seria um controlador de posição. Então, como a gente já tinha antes, a gente tem que o nosso Fx ele vai ser mx dois pontos, e a gente pode utilizar uma lei P mais V para a força na direção x. Né? Então, vou fazer xr menos x, menos, vou chamar isso aqui de kpx, né? Que a gente vinha fazendo antes, e esse aqui vai ser kvx, x ponto. Mesma coisa para o eixo y, então seria m, y ponto, ponto, pela segunda lei de Newton. Isso aqui dá igual a kpy, yr menos y, menos kvy, y ponto. Finalmente, Fz. Aí, lembrando que nesse caso é Fz, né, que é a força gerada pelo drone, menos mg, por conta da força da gravidade. Isso aqui vai ser igual a mz dois pontos. E aí, no caso, o Fz, né, posso arrumar essa equação. Chegar aqui, Fz vai ser igual a mz dois pontos mais mg. E aí eu digo que o Fz, além de ter essa lei aqui, que ela é P mais V, eu também somo com mg para poder cancelar a força da gravidade, que eu tinha feito lá no multicóptero 2D. Então, Zr menos E, menos kvz z ponto, mais mg, porque esse mg aqui ele vai ser útil para poder cancelar a força da gravidade e a gente ficar também com uma dinâmica de segunda ordem padrão na direção z, né, no eixo z. Beleza, então esse aqui seriam as forças em cada um dos eixos. A gente pode também pensar em quais seriam os torques para um controlador de altitude, só que nesse caso, para que a gente tenha uma dinâmica bem simples, a gente vai assumir que os ângulos de θ e φ, ou seja, na verdade φ e θ, que é a ordem que a gente geralmente fala, então φ e θ são pequenos, tá? Então a gente vai assumir que eles são próximos de zero. Se a gente assumir isso, a gente consegue simplificar a nossa dinâmica, né? Lembrando que a dinâmica aqui em 6DOF dos ângulos é complicadinha, né? Eu já tinha mostrado lá nos slides, mas se a gente assumir que é pequeno, é basicamente como se fossem três dinâmicas 2D, né? Três dinâmicas da rotação 2D. Então isso é basicamente dizer que o tal x, que seria o torque na direção x, ele é a inércia na direção x, né? Então pegando o primeiro elemento da minha matriz de inércia, vezes a derivada segunda do φ. Né? Então posso dizer simplesmente isso. E aí a gente vai utilizar também uma lei P mais V,
que eu vou dizer que é um KP-φ, φr menos φ, menos φ, menos kv-φ. E aqui eu vou utilizar a velocidade angular no eixo x, que é o p, né? Então eu vou utilizar o p. Por que a gente geralmente coloca p? Porque esse cara a gente consegue pegar diretamente do girômetro que o nosso quadricóptero tem. Agora pegando o torque em y, isso dá JYY, θ, ponto, que seria igual a Kp θ, θr menos θ, menos kv-θ. E aqui eu vou pegar Q, que é a velocidade angular no eixo y. Finalmente um tal z, que é JZZ, vezes πc, dois pontos. Isso aqui dá Kp πc, πcr menos πc, menos kv πc, vezes a velocidade angular no eixo z, que é o r. Beleza? Tá, feito isso, agora a gente pode escrever as dinâmicas de segunda ordem para cada um dos meus eixos, para cada um dos meus controladores. Então, para o x, eu teria uma dinâmica que seria x ponto mais kpx sobre m x ponto mais, que é kvx, né? Mais kpx x sobre m igual a kpx sobre m xr. E a mesma coisa para os outros eixos, tá? Vou fazer aqui mais rápido. E agora as dinâmicas de rotação. Beleza, aí dado que cada uma dessas dinâmicas é de segunda ordem, para a gente achar os ganhos, para que a gente tenha uma resposta desejada, a gente já sabe fazer, né? É que nem a gente já tinha visto lá no multicóptero 2D. Então, para a translação, o kv ele vai ser dado por 2m, que se ωn, em que esse kv aqui seria o kv do x, o y do z, né? Então, aqui a gente colocaria qual que seria o eixo que a gente quer. E o kp é a mesma coisa, né? O kp de algum dos eixos seria m ωn ao quadrado, conforme a gente já viu lá quando a gente estava trabalhando com multicóptero 2D. E para a rotação, para a atitude, né? A gente tem também algo bem semelhante, só que em vez de aparecer a massa, aparece a inércia. Então o kv do φ, do θ ou do πc é dado por 2m, j daquele mesmo eixo, que se ωn, e o kp daquele eixo em questão também é j, aí o eixo, né? ωn ao quadrado. Lembrando que esse ωn aqui da rotação, né? Em geral, o QC pode até usar o mesmo, mas o ωn aqui costuma ser de 5 a 10 vezes o ωn utilizado na translação para que a rotação seja, para que a dinâmica de atitude seja muito mais rápida que a dinâmica de translação. E aquela coisa que a gente assumiu, né? Que o drone instantaneamente ele consegue mudar de orientação, de atitude, realmente se torna uma coisa razoavelmente verdadeira, tá? Para que a gente consiga utilizar as equações que a gente utilizou lá quando a gente estava descrevendo a translação.